Olá, bem-vindos à apresentação do 15º Inquérito às Empresas, CIP e ISCTE. Como sempre, esta iniciativa começa com a apresentação do inquérito que diz respeito ao mês de abril, segue-se a apresentação a apresentação dos resultados é feita pelo professor Pedro Esteves e depois a análise feita pelo vice-presidente da CIP, Armindo Monteiro. Eu passo então a palavra ao professor Pedro. Obrigado, muito boa tarde a todos também, cumprimento a todos. Este é, de facto, como foi dito, um trabalho desenvolvido pela CIP em colaboração com o Marketing Futurecast Lab, que é o laboratório de investigação do ISCTE, e pretende, de facto, recolher a opinião dos empresários e dos gestores de topo relativamente ao contexto empresarial em que se defrontam. Vamos ter uma apresentação de resultados dividida em 4 pontos: caracterização da amostra, como habitual, perguntas de barómetro, uma posição relativa ao teletrabalho e expectativas face ao futuro próximo. Em termos de dimensão da amostra, portanto, ela tem um nível de respostas de 441 empresas e equivale a uma margem de erro abaixo dos 5%, o que é perfeitamente aceitável para estudos desta natureza. Em termos de repartição, ainda na caracterização da amostra, em termos de repartição por setor de atividade, há aqui assim uma maioria que tem-se verificado ao longo dos tempos pela parte da indústria e energia, neste caso e neste mês, representando 45% dos respondentes, seguido pelos outros serviços que representam 22% e ainda em terceiro lugar o comércio com cerca de 13%. Ainda na caracterização da amostra e por dimensão da empresa, temos que, de facto, 76% são constituídas por pequenas e microempresas. As grandes, aqui assim, têm um peso também acima daquilo que é o panorama normal do tecido empresarial português, mas é relevante no sentido em que são um motor da economia e é importante também conhecer, de facto, a opinião destas grandes empresas, que representam aqui na amostra 6%. Bom, vamos então agora aqui assim às questões de barómetro e, neste caso, como é que as empresas veem o apoio, os programas de apoio do Estado português. Mantém-se aqui uma opinião de facto negativa, cerca de 85% consideram que estão aquém ou muito aquém daquilo que é necessário. De facto, é uma situação que se tem mantido e, no fundo, revela aquilo que os empresários e os gestores de topo pensam sobre os programas de apoio. Quisermos saber um pouco mais sobre como é que é o acesso a esses apoios e verificamos que, de facto, em 61% dos casos, consideram que ele é burocrático ou muito burocrático. No fundo, é uma barreira, provavelmente, no caso de alguns pretendentes a apoios, ou mesmo quem já tenha tido acesso a esses apoios, valoriza a questão de ser muito burocrático. Perguntámos também qual é o impacto que espera que o PRR tenha na atividade da empresa e, de facto, digamos, temos aqui assim que 59% das empresas, portanto a grande maioria, considera que nada significativo ou muito pouco significativo esse plano. Fomos ver também nos últimos 3 meses, eu sublinho, nos últimos 3 meses, a pergunta era para os últimos 3 meses, se candidatou e verificámos que 41% indicam que não se candidataram, perdão, 41% se candidataram-se e 59% não se candidataram. Dos que se candidataram, 41%, 73% teve a sua candidatura aprovada e desses 73%, 84% já recebeu o apoio, o que é um indicador relativamente positivo. Mas, se olharmos agora para as razões pelas quais não se candidatou, aí provavelmente já há razões para nos questionarmos, porque 43% dos que não se candidataram, que lembro, são 59% dos casos, não preenche as condições necessárias de elegibilidade. 38% diz que não necessita, os outros, enfim, são menos expressivos e há 7% que diz que ainda se vai candidatar. Mas o que há a sublinhar aqui são estes 43% que considero que não reúnem as condições de elegibilidade.
Em relação ao funcionamento das empresas, temos aqui assim o registro normal, sabemos que o desconfinamento aconteceu e, portanto, 84% das empresas estão novamente em pleno funcionamento. Há apenas 15% parcialmente encerradas, ou seja, mantém uma parte ativa e outra não, e apenas 1% de facto portanto, estão encerradas, o que é um bom indicador para o nível da atividade económica. Vamos ver depois, ainda em termos de barómetro, quais foram as vendas registadas em abril de 2021 versus abril de 2019. Atenção, estamos a comparar não com abril de 2020, que abril de 2020 é uma base que, enfim, já estávamos em confinamento e, portanto, é normal. Quisemos registar, foi a opinião relativamente a abril de 2019, portanto, antes da pandemia. E aí verifica-se que 46% em média das empresas indicam que essas vendas diminuíram, 24% indicam que mantiveram e 30% indica que aumentaram. Aqui nos aumentos a média é muito influenciada pelo caso das grandes empresas, que registram aqui assim um grande aumento, indicam 54% das empresas indicam que aumentaram as suas vendas, quando no período anterior, em abril, eram apenas 44%. Ou seja, há aqui uma evolução fortemente positiva, ao invés nas microempresas, digamos, há 51% das empresas que indicam que as suas vendas diminuíram, e isto é um agravamento face ao período anterior, onde apenas 41% tinham dito que tinham diminuído essas vendas. Tentando perceber qual o impacto deste aumento ou desta diminuição, verificamos que para 46% das empresas, portanto, para as empresas que diminuíram as suas vendas, essas vendas diminuíram 42%, ou seja, 42% no caso das empresas que reduziram as suas vendas, portanto, registaram uma média de decréscimo das vendas de 42%, é muito significativo. Por outro lado, as que aumentaram, lembro que foram 30% das empresas, aumentaram em média 31%, o que significa que é abaixo daquilo que é, no fundo, a diminuição das outras que aqui aparecem. No caso das que mantiveram, 24% das empresas, de facto, mantiveram as suas vendas em relação a abril de 2019. As encomendas em carteira, bom, aqui de facto é muito importante, porque já sabemos, naqueles casos das empresas que vivem das encomendas que têm em carteira, a sua projeção futura, portanto, aqui verifica-se de facto que 31% das empresas diminuíram as suas encomendas em carteira. É preocupante, é cerca de 1/3, de facto, das empresas, e em média essa redução das encomendas reduziram quase 50%, 43% reduziram. Por outro lado, as que aumentaram, 22% das empresas apenas, portanto abaixo das que diminuíram, essas em média têm um aumento do seu volume de encomendas de 28%. Em relação ao período anterior, portanto, diminuíram, portanto, 32% e aumentaram 15%, era aquilo que se registava, portanto, há aqui um benefício das que aumentaram as suas encomendas em carteira. Agora, vamos analisar aqui assim, sinteticamente, a posição relativamente ao teletrabalho. Relembro que esta amostra é composta sobretudo por empresas de indústria e energia e, portanto, são empresas que, à partida, não estão tão vocacionadas para teletrabalho. De qualquer das maneiras, há 33% dos respondentes que disseram que estavam, sim, de facto, a recorrer ao teletrabalho e no qual, desses que estão a recorrer ao teletrabalho, 28% dos trabalhadores estão nessa circunstância. Quisemos depois também saber como se verificou o aumento dos custos relativamente ao teletrabalho. E aquilo que nos indicaram foi que
foi sobretudo em 33% dos casos, custos com aquisição de equipamentos informáticos, o que é normal para, no fundo, dotar os seus colaboradores que estavam à distância, provavelmente, dos meios técnicos necessários. Os custos da distância dos trabalhadores e dificuldades de interação, é também um valor de 29% significativo. Depois temos os custos com a segurança informática, que normalmente, de facto, levaram para o reforço da segurança, investir em hardware e software, com certeza, neste sentido. Os custos operacionais com as telecomunicações já aumentaram 17% e os custos operacionais com a informática, mais uma vez, aqui mais do ponto de vista do serviço de apoio, 16%, e ainda custos com os sistemas de armazenamento de dados de 8%. Há aqui portanto, uma panóplia de custos que foram indicados pelas empresas relativamente àquilo que representa o teletrabalho. Aquilo que temos aqui, assim, expectativas face ao futuro próximo. No fundo, aquilo que queremos ver é a previsão das vendas e da prestação de serviços que se registrou em relação ao segundo, digamos, qual a perspectiva em relação ao segundo trimestre de 2021, comparativamente com 2019. E aqui, em termos médios, temos que, mais uma vez, há uma diminuição de 39%. Ou seja, 39% das empresas indicaram que prevêem para este segundo trimestre de 2021 uma diminuição em relação ao mesmo período de 2019. Apesar de tudo, é uma melhoria, porque no período anterior tínhamos 42% e, no fundo, há aqui assim um ligeiro abaixamento disto. Por outro lado, nas empresas que pensam aumentar, temos 29%, quando no período anterior eram 23%. Isto vai mais uma vez em linha com o impacto que as grandes empresas tiveram nestes dados, porque elas também, é exemplo das suas vendas, é exemplo do aumento das encomendas em carteira. Há 54% das empresas que pensam que vão aumentar, de facto, as suas vendas neste trimestre. Registra-se aqui, assim, mais uma vez, que as microempresas têm valores acima da média no que diz respeito à diminuição dessas mesmas vendas, assim como as pequenas. Portanto, as pequenas e as médias, as pequenas e as micro revelam, de facto, uma perspectiva negativa em relação às vendas no trimestre. Quando analisamos o aumento das vendas e a diminuição, aquilo que nós registramos é que 39% das empresas indicam que pensam diminuir. E diminuir em quanto? Em média, umas serão 10%, outras serão 60% essa diminuição, mas em média, diminuir 41% das suas vendas unitárias. Portanto, 39% das empresas e em cada uma delas, em média, de reduzir as suas vendas em 41%. Por outro lado, as suas empresas, as que aumentam 25% das suas vendas e isto representa 29% das empresas. Temos aqui, assim, que as empresas que pensam manter e as empresas que pensam aumentar são, de facto, apesar de tudo, a grande maioria das empresas que responderam a este inquérito. Temos agora, em termos de recursos humanos, uma questão que já vem sendo habitual, não sofreu grandes transformações, significa que a grande maioria pensa em manter os postos de trabalho. É um sacrifício que todos, no fundo, quer nas grandes, quer nas médias, nas pequenas e nas micro, todos pensam em fazer para garantir a manutenção dos postos de trabalho. Salienta-se aqui que acima da média estão as pequenas e as micro, provavelmente também por os seus quadros pessoal serem mais limitados. É importante, de facto, referenciar aqui, cá está, que mantém 76%, mantém os seus postos de trabalho e 14% das empresas apresentam também aumentar em 11%, provavelmente, os seus recursos humanos. Investimento. Falando de investimento, que é uma perspectiva também importante para a retoma da atividade económica, temos que, em termos de valores médios, nós registamos, a maioria é a de manter o investimento em 2021 versus 2019. Estamos a comparar 2021
o que é que eles pensam fazer, investir em relação a 2019. E aqui, no fundo, há um registro maioritário de manter, com uma redução, em alguns casos, em 29% das empresas, aqui, no fundo, influenciado muito pelas grandes empresas. 38% das grandes empresas pensam que o seu investimento será abaixo daquilo que foi em 2019. De resto, também, as microempresas pensam também acima da média reduzir esse nível de investimento. De qualquer das maneiras, há a registrar que a manutenção do investimento nas médias, pequenas e micro é significativo porque apresentam valores importantes. No investimento, portanto, cá estamos, estivemos a falar nos que mantêm, nos que aumentam, nós estamos a falar de 71%, ou seja, cerca de 2/3 das empresas pensam em manter ou aumentar o investimento, o que é importante, atendendo também a que 22% das empresas vão aumentar esse investimento em 34%. Por outro lado, não podemos ignorar que 30%, cerca de 30% das empresas vão diminuir o seu investimento em média 58%. Ou seja, daquilo que investiram em 2019, estas empresas, 29% delas, pensam diminuir esse investimento em 58%. Finalmente, vamos nas expectativas face a um futuro próximo, vamos ver como é que os empresários e os gestores de topo analisaram ou veem, no fundo, a retoma da atividade, quer no setor, quer na sua região. Em termos de setor, temos aqui sim uma evolução de facto muito positiva em relação ao período anterior, já que no período anterior, até ao final de 2021, apenas 10% dos respondentes considerava que seria possível a retoma desta atividade e agora temos que 24% o assumem como possível. Isso dá-se à custa de que aqueles que referiram que seria só em 2023, baixaram enormemente as suas respostas e, portanto, no fundo, há aqui uma transição de maior positividade. Também aqueles que não sabem ou não respondem, baixou, portanto, ou seja, há empresários e gestores de topo que validaram de uma forma mais positiva a sua posição relativamente à evolução no setor. No que diz respeito à região, aí já a situação é ligeiramente diferente, ou seja, ela mantém-se mais ou menos idêntica à que foi vista no período anterior e, no fundo, revela que só 15% é que considera que em 2021 possa atingir um nível económico semelhante à pandemia, ou seja, por muito que no setor e na empresa se sinta que está em condições no final de 2021 de ter uma atividade normal, a região, que é influenciada muito por outras atividades, que não aquela do setor a que a empresa se refere, portanto, e condicionam de facto a resposta, que é uma resposta aqui que leva a que a retoma seja mais tardia. E posto isto, digamos, eu ficaria depois à disposição para qualquer pergunta que queiram fazer. Muito bem, muito obrigado, professor Pedro Esteves. Passo então a palavra ao Hermindo Monteiro. Hermindo. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham nesta apresentação da CIP sobre as expectativas empresariais face a um futuro próximo. E à semelhança do que aconteceu com a resposta sanitária à crise económica, à crise pandémica, nós entendemos na CIP que também no âmbito empresarial, para encontrarmos as terapias verdadeiramente adequadas, parece-nos fundamental realizar um diagnóstico que seja muito rigoroso da situação que as empresas estão a viver. E é neste sentido que esta iniciativa Sinais Vitais, que resulta desta parceria entre a CIP, que é com o Marketing Futurecast Lab do ISCTE, nos parece particularmente importante e, nesse sentido, pelo forte compromisso com a qualidade e sem concessões científicas que caracteriza esta equipa do Marketing Futurecast Lab do ISCTE e, de uma forma muito particular, o seu responsável. Aproveito para agradecer na pessoa do professor Pedro Esteves o profissionalismo, uma vez mais demonstrado neste estudo, que nos trouxe elementos verdadeiramente importantes. Em termos de nota, eu começaria por dizer que
A vacina ainda não chegou às empresas. Aquilo que parece óbvio com estes dados é que, estando nós aparentemente a conseguir, com esforço vário, a resolver a crise pandémica na parte sanitária, na parte empresarial, efetivamente a vacina ainda não chegou às empresas. Referia-se muito no início desta pandemia que a recuperação iria ser em V, ou seja, uma descida muito abrupta, seguida de uma subida também muito rápida. Outros falavam em W, ou seja, uma descida, uma subida, depois uma descida de novo e uma subida posterior. Falou-se num L, uma descida rápida e uma recuperação lenta. Enfim, creio que hoje, se tivéssemos que caracterizar, esta recuperação está claro que será em K, ou seja, uma descida abrupta, mas depois há uma parte que recupera muito rapidamente e há uma outra parte que infelizmente não recupera com essa facilidade. E o Sr. Professor Manuel Esteves referiu isto muito bem quando caracterizou nestas respostas a situação das micro e das pequenas empresas em contraponto com as médias e as grandes empresas. É preciso termos muito bem em noção que o nosso tecido empresarial não é homogéneo e, por isso, a resposta a esta crise também não é homogénea. Há, de facto, uma parte do nosso tecido empresarial que está a começar a recuperar e a recuperar, diria, bem, e há outra parte que, infelizmente, não o está a fazer com essa facilidade como as empresas de maior dimensão o podem fazer. E, à semelhança também do que sucede na crise sanitária, é preciso nós conseguirmos identificar rapidamente onde é que há maior taxa de mortalidade. E, efetivamente, nas micro e pequenas empresas, a taxa de mortalidade pode, efetivamente, ser muito elevada. E por essa razão, se me permitem a analogia, a vacina é necessário que chegue mais rapidamente a este universo. Porque se, efetivamente, nas medidas sanitárias há crise económica, nós conseguimos identificar os grupos de risco e, por isso, com acesso prioritário à vacina, também nas medidas económicas nós precisamos urgentemente de respostas muito comprometidas com a necessidade premente que estas empresas têm. Se estes apoios não chegarem em tempo oportuno, porventura se chegarem num tempo em que já as empresas estão em cuidados paliativos, em que a vida está apenas à espera da morte, já de pouco servirão essas medidas. Daí que parece-nos muito evidente que este estudo identifica muito bem duas respostas completamente assíncronas. Uma resposta do nosso tecido empresarial que consegue debelar as dificuldades e ultrapassar as expectativas até de crescimento já para este semestre, e há outro grupo em que isso não acontece. Os números deixaram muito claros que assim é. Quanto aos apoios, também é muito elucidativo aquele elemento que foi apresentado no estudo, que referiu que 59%, portanto quase 60% das empresas não se candidatou aos subsídios, com a razão que efetivamente não preenche as condições de elegibilidade. Significa isso que, naturalmente, as medidas não estão dimensionadas para aquelas empresas que, porventura, neste momento, mais necessitariam de recorrer a esse apoio. Também, em termos das vendas, em termos das expectativas, em termos das encomendas, continua sempre a haver esta diferenciação entre as micro e as pequenas empresas, por um lado, e as grandes empresas do outro. Isto acontece numa altura em que nós já sabíamos que em Portugal havia de facto um imperativo de crescimento. Mesmo sem Covid era necessário nós conseguirmos crescer. Infelizmente aquilo que está a acontecer com a situação deixa antever algumas das preocupações que a CIP tem identificado quanto a este imperativo que porventura pode não se cumprir. Nós estamos a afastar-nos da Europa, estamos de facto com taxas anémicas de crescimento muito significativas e tendo de facto em conta o nosso tecido empresarial, isto é particularmente complexo, porque se não crescermos, naturalmente é toda a riqueza nacional que fica em causa e nós não podemos por decreto mudar, como naturalmente todos desejaríamos, a nossa realidade empresarial. Nós não somos um país apenas de grandes empresas, de médias empresas, e por isso a CIP
tem apelado, de facto, à semelhança do que aconteceu com a crise sanitária, que haja um verdadeiro compromisso nacional, que haja paz social e estarmos todos comprometidos com este desígnio, que é conseguirmos fazer um pacto para que efetivamente consigamos, do ponto de vista económico, ultrapassar esta crise. São não apenas as gerações atuais, mas as gerações futuras que necessitam deste pacto, deste compromisso. Mais que tentarmos guerrear entre parceiros sociais, é muito importante que nós consigamos convergir num pacto, parceiros sociais, governo, num pacto daquilo que é necessário fazer para efetivamente desenvolver o nosso tecido empresarial. Sem ideologias, sem preconceitos, sem nenhuma outra natureza de vontade que não seja convergir para o crescimento da nossa economia, para a recuperação das empresas, para a manutenção dos postos de trabalho. Não queria naturalmente deixar de saudar aquilo que também aqui fica patente neste inquérito, que é a vontade férrea de os empresários manterem os postos de trabalho. Tem havido, efetivamente, um esforço muito grande para manter esses postos de trabalho, mas, naturalmente, que isto é feito de forma assíncrona. Há empresas que o estão a conseguir fazer de uma forma até aumentando os postos de trabalho, há outras que não o conseguem fazer. E é particularmente para estas últimas que estes apoios são necessários, que haja de facto este objetivo de compreender quais as vacinas, se me permitem utilizar a expressão neste contexto, devem chegar a estas empresas que delas necessitam. Uma palavra também em relação ao teletrabalho, ficou evidente que 33% estão em teletrabalho, também a CIP se pronunciou sobre o teletrabalho há relativamente pouco tempo, e a necessidade, uma vez mais, de convergirmos numa plataforma de entendimento que realmente permita salvaguardar direitos e garantias, consiga um equilíbrio entre as partes. Não devemos ter aqui também uma posição extremada, nem de empregadores, nem de trabalhadores. É necessário, o momento exige essa conciliação de vontades, e é necessário um compromisso para que efetivamente o teletrabalho seja um instrumento e não represente para uns o céu ou para outros o oposto. Não é possível que o teletrabalho seja mais que um instrumento que nos ajude a superar esta dificuldade. Não é para agravar as condições de trabalho, mas também não deve ser objetivo para diminuir aquilo que é o resultado do trabalho. Falámos nesse documento também da necessidade do direito a desligar, também compreendemos muito bem essas mensagens, no respeito pela vida privada, na segurança no trabalho, no acesso às atividades sociais da empresa, nos benefícios sociais, na necessidade de prever os acidentes de trabalho, também na reversão do teletrabalho, também nos referimos a isso. Também referimos a compensação ao trabalhador pelo aumento dos custos do teletrabalho. Portanto, nada desses pontos ficou por referir nessa nossa posição. É importante realmente o utilizarmos porque achamos que, porventura, esta não será a última crise pandémica das nossas vidas e, por isso, não devemos pensar apenas o teletrabalho com um sentimento de que ele apenas foi necessário neste momento. O teletrabalho deve ser utilizado de forma regular ou de forma emergencial. Neste momento o que tivemos foi um teletrabalho de forma emergencial que serviu naturalmente dentro do contexto que foi necessário. Por isso, para concluir, e ficando naturalmente depois disponível para as questões que surjam, a CIP está verdadeiramente comprometida com esta vontade de uma paz social que permita ultrapassar a dificuldade económica que o país atravessa, o país e o mundo, mas agora estamos a falar de Portugal, o país e o mundo atravessa, para salvaguardar postos de trabalho, para conseguirmos recuperar níveis de crescimento que já são bastante adormecidos, que nos afastam da Europa. Não é tempo para clivagens, é tempo de facto para unirmos esforços neste objetivo e neste desígnio que nós achamos que deve ser verdadeiramente comum, que é bem de todos empresários, empregados. Muito obrigado, Armindo, pela análise que fez dos números relativos a abril. Eu abri agora
então a fase das perguntas feitas pelos jornalistas e, portanto, convidando-os a levantarem a mão para isto depois seguir alguma ordem. Então, Fábio Carvalho vai ser o primeiro a fazer a pergunta. Fábio, passo-lhe a palavra. O Fábio desistiu entretanto. Então passo a palavra a Maria Caetano. Maria. O Fábio fica a seguir, que ele reapareceu aqui entretanto. Maria, então espera um segundo, que o Fábio escreveu-se primeiro, houve aqui um delay informático. É o teletrabalho, Armindo, isto é culpa do teletrabalho. Passo a palavra ao Fábio. Muito obrigado e peço desculpa por este inconveniente. Dr. Jorge Armindo, a pergunta que eu lhe coloco falou de todas as falhas que neste momento está a haver da parte do governo. A pergunta que eu lhe coloco é, tanto na Alemanha como na França, os governos ampliaram as linhas de crédito bancário às empresas e isso tem tido grande reflexo, sobretudo no que toca à indústria e a outros setores. A pergunta que lhe faço é, acha que devia ser ampliadas as linhas de crédito bancário e outras linhas de cooperação com a banca de forma a auxiliar as empresas? Obrigado pela questão. Naturalmente que sim, porque efetivamente a resposta a esta crise tem sido assimétrica. Há empresas e há setores que naturalmente necessitam de determinadas ferramentas e outras empresas de outros setores que não necessitam que assim seja. Por isso não pode haver de facto uma resposta universal para todas as dificuldades. França, como disse bem, é um exemplo muito bom. A Alemanha é um exemplo muito bom em que houve de facto uma intervenção absolutamente, diria, cirúrgica. Caso a caso, nós em Portugal procuramos generalizar a resposta e essas respostas não devem ser generalizadas porque naturalmente também os problemas não são únicos. Deveria haver efetivamente uma visão muito clara e muito objetiva para as necessidades de cada uma das situações. Conforme referi, acreditamos que a recuperação vai ser em capa, ou seja, vai haver empresas que vão recuperar muito rapidamente e setores que vão recuperar muito rapidamente, e há outros que assim não é. Aliás, a expectativa dos empresários, muitas vezes, e ficou patente neste questionário, que estão mais otimistas em relação à recuperação da sua própria empresa, do seu setor, que da sua própria região. Significa que não veem que a recuperação seja absolutamente homogénea. Obrigado, estava sem microfone. Passo então a palavra à Maria Caetano. Olá, boa tarde. Olá. Relativamente a estes dados do investimento que surgem neste inquérito e que mostram uma percentagem bastante alta daqueles que pretendem, das empresas que pretendem manter ou aumentar o investimento, eu queria perguntar se esse dos sinais que sente o terreno, e até tendo em conta, por exemplo, a divulgação de números recentes do comércio, das estatísticas de comércio por parte do INE, que mostraram um aumento dos fornecimentos e da compra de equipamentos por parte das indústrias, se sente que no terreno está a haver efetivamente uma preparação de investimento e se isso acontece, em que setores é que isso está a acontecer? Queria também, não sei se faço já as outras perguntas que faço. Ok. Relativamente aos slides, eu creio que havia também um slide relativo à diminuição de custos com o teletrabalho. Eu não sei se será possível analisá-lo um bocadinho. E depois, por fim, e porque amanhã será feita a apresentação do Conselho Nacional das Confederações Patronais, não sei se me poderia falar um bocadinho deste Conselho e que missão terá. Muito obrigado pelas questões. Eu começava exatamente pela última, em relação à apresentação do Conselho. Não queria de maneira nenhuma, seria uma deselegância perante as outras confederações que hoje nós antecipássemos alguma questão quanto a isso. Apenas dizer que realmente é um projeto no qual a CIP se empenhou muito, precisamente fruto do atual contexto. É necessário efetivamente haver uma concertação de esforços, uma sintonia de posições, separar o necessário do
absolutamente dispensável neste momento de resposta pandémica. Nós não temos espaço, não temos tempo, nós, Portugal, não temos tempo para pequenas questiúnculas, se me permite a expressão. Esta é uma missão nacional para a qual devemos estar todos convocados e todos disponíveis. E este conselho que vai ser anunciado responde ou pretende responder a essa preocupação. Quanto à outra questão que referiu do teletrabalho, efetivamente o que verificamos é que, apesar do teletrabalho já estar previsto no nosso digamos, ordenamento jurídico, teve agora um boom. E teve um boom porquê? Porque naturalmente houve uma necessidade de utilizar este instrumento, não como forma outra que não fosse efetivamente prevenir o contágio. Por isso foi uma forma enquanto medida sanitária, não foi o teletrabalho enquanto ele pode ser como medida de trabalho para futuro. Foi um teletrabalho para resposta a uma medida, a uma necessidade de evitar contágios. Nesse sentido, acreditamos que alguma da discussão que está a acontecer hoje, ela está enviesada, porque efetivamente está a avaliar-se o teletrabalho pelo que ele foi e não pelo que ele pode ser e pode representar. E o que ele foi um improviso na maior parte dos casos, foi uma medida para efetivamente resolver riscos de contágio. As empresas não estavam preparadas, os trabalhadores não estavam preparados, as formas foram de alguma maneira improvisadas e creio que o esforço de todos, empregadores e trabalhadores, foi notável no sentido de se adaptar a uma medida que foi uma medida de contingência. Agora, não foi nem de perto nem de longe um exemplo do que pode ser o teletrabalho, de maneira nenhuma. Mesmo na questão que referiu, em termos de carga horária, todas essas questões estão referidas no nosso documento, em que é necessário efetivamente um equilíbrio entre as partes, e esse aspecto não deve ser por estarmos, digamos, perante uma pandemia, entendemos nós que não se deve legislar apenas no contexto da pandemia, mas legislar de forma a que o teletrabalho seja efetivamente um instrumento útil e adequado para o futuro. Uma outra questão que tinha a ver com a redução dos custos de teletrabalho. Eu aqui passava a palavra ao Sr. Professor Pedro Manuel Esteves, porque terá seguramente esse detalhe. Bom, em relação a isso, deixem-me dizer-vos que é um tema que nós gostaríamos de voltar a estudar no próximo mês com maior acuidade. Nós, inclusivamente, temos isso feito, mas não de uma forma definitiva. Consideramos que, digamos, essa análise que foi aqui assim reproduzida carece de um aprofundamento. Porquê? Porque, no fundo, a redução dos custos com o teletrabalho, em 68% dos casos, as empresas dizem que não foi significativo, portanto não tiveram redução desses mesmos custos. Tiveram uma redução ligeira dos custos de energia e de limpeza, no fundo, das instalações, mas nada mais que fosse significativo. Nós queremos voltar a este tema de uma forma mais aprofundada para vos apresentar, aí sim, com maior substância e substrato aquilo que são as opiniões dos empresários relativamente a isso. Se permite só para complementar esta ideia, acreditamos na CIP que o teletrabalho tem sido apenas à volta deste aspecto. O teletrabalho tem de facto várias vertentes, tem a ver desde logo com as formas de implementação, tem a ver com os direitos gerais do trabalhador, com o respeito pela sua vida privada, tem a ver com a saúde, tem a ver com a segurança no trabalho, tem a ver com o acesso à informação sindical, às questões sociais da empresa, aos benefícios sociais, tem a ver com o direito a desligar. Fora do horário de trabalho, os funcionários não são obrigados a estar, entendemos nós, não são obrigados a estar permanentemente acessíveis ao empregador por motivos relacionados com o desempenho do seu trabalho. Tem a ver com a avaliação anual, tem a ver com os acidentes de trabalho, com o fim do teletrabalho, porque naturalmente pode haver reversão do teletrabalho. Enfim, todas estas matérias foram de alguma maneira passadas para trás e apenas se falou na questão de custos e benefícios.
Eu creio que hoje, sem um lado ideológico, ninguém verdadeiramente pode dizer que ganhou com o teletrabalho. Nem os trabalhadores ganharam, nem as empresas ganharam. Todos perdemos. Essa é a realidade. Aquilo que nós fizemos foi, para evitar perdas maiores, nós, empresas e trabalhadores, tentámos adaptar aquilo que fazíamos e tentar fazê-lo por teletrabalho. Mas verdadeiramente ninguém pode dizer que ganhou. Todos perdemos com o teletrabalho. Porquê? Porque estávamos perante uma crise sanitária e precisamos de encontrar soluções para essa crise sanitária. E por isso, com a imposição de ficar em casa, precisamos de encontrar essas soluções. Agora, não foi seguramente benefício para nenhuma das partes. Eu não conheço nenhuma empresa que diga que foram só maravilhas. Naturalmente que houve aspectos positivos, assim como para os trabalhadores houve aspectos positivos, mas também não creio que o sentimento generalizado seja apenas de que foi tudo bom. Foi aquilo que foi possível ser. Aquilo que era importante era que realmente o teletrabalho não fosse diabolizado, nem fosse colocado numa lógica de excepcionalidade, de qualidade para o trabalho futuro, porque de facto nem uma coisa nem outra. Obrigado. Eu tenho uma pergunta do Vítor Ferreira do Público, que não tem acesso à câmara e ao microfone, e a pergunta é: se 33% das empresas declararam ter trabalhadores em teletrabalho e apenas 17% dizem que houve custos acrescidos com telecomunicações e internet, significa que são os trabalhadores a financiar, custear despesas decorrentes da atividade? Mas há uma segunda pergunta. Não creio, até porque efetivamente nós precisamos de perceber que custos é que nós estamos a falar. A maior parte dos custos que entendemos em relação ao teletrabalho, nós temos que distinguir entre aquilo que em gíria económica se diz que são o que é o CAPEX e o que é o OPEX, ou seja, o que são custos de investimento em equipamentos e o que são custos de despesas correntes com, por exemplo, comunicações. Aquilo também nós entendemos é que numa situação normal, e volto a dizer, a crise pandémica teve tudo menos normalidade, numa situação normal, a entidade patronal deve disponibilizar ao trabalhador os mesmos instrumentos de trabalho que ele teria se estivesse em trabalho na empresa. Naturalmente que com as devidas proporções, porque naturalmente se necessitar de determinados equipamentos, servidores, por exemplo, não é possível colocar um servidor na casa de cada um. Mas o que eu quero dizer é que há requisitos mínimos que naturalmente o trabalhador tem que ter. As entidades patronais não pagam, as empresas não pagam disponibilidade, não pagam tempo. Pagam naturalmente pela contrapartida do trabalho. E esse trabalho só pode ser realizado se houver naturalmente os equipamentos adequados. Por isso é necessário que haja essa disponibilidade. Mas também é necessário outro tipo de investimentos. Gerir riscos de perda de privacidade, sensibilizar todos os utilizadores para procedimento de segurança, autenticar utilizadores, gerir autorizações, rastrear acessos e incidentes para que efetivamente se impute responsabilidade no caso de uma situação que houve um acesso indevido a determinada informação. É preciso tornar seguros os postos de trabalho, é preciso tornar seguros os sites web, é preciso proteger toda a rede informática, enfim, é preciso gerir um conjunto de procedimentos que não é, de facto, a discussão que sentimos que tem havido é tão restritiva que efetivamente está a evitar a discussão sobre temas que são verdadeiramente importantes, que é a responsabilidade de acesso à informação, seja a informação pessoal do trabalhador, seja a informação dos dados que ele usa para desenvolver o trabalho por conta da empresa. E isso parece-me que é verdadeiramente importante. Há mais uma pergunta do Vítor Ferreira. O que são os custos de distância e dificuldades de interação, que vem referido num dos slides? Parece uma categoria discricionária ao lado das outras. Como é que isso é medido? Bom, sobre isso, me permite, Dr. Jorge Armindo, eu posso responder. No fundo é assim, todas as categorias de custos que ali aparecem foram aquelas que foram indicadas pelas empresas, e as empresas indicaram mais do que uma categoria. Esta foi uma categoria que foi indicada
pelas empresas, nós não sabemos exatamente o que é que significa, depreendemos que tem a ver com custos associados a entregas de meios de trabalho aos trabalhadores que estão deslocados e, portanto, haver aqui um serviço de logística que teve um determinado custo e interação também entre eles, portanto, ou seja, custos adicionais que naturalmente, se tivessem todos a trabalhar no mesmo espaço, não teriam e que, no fundo, as empresas identificaram. Foram 29% das empresas que identificaram isto como um custo, como algo que, enfim, revela um custo para as empresas. Eu penso que, não sei se terá respondido totalmente. De qualquer das maneiras, a Maria Caetano tinha, de facto, colocado uma questão que nós não respondemos e que tem a ver com as expectativas de investimento. E eu aproveito só para esclarecer que aquilo que nós indicamos, se bem entendi a sua questão, Maria Caetano, se não, depois corrija-me, no fundo, aquilo que nós indicamos na parte D do nosso estudo são tudo perspectivas, expectativas em relação ao futuro, ou seja, muito bem, então diga-nos lá, senhor empresário, senhor quadros do topo, o que é que pensa que vão ser os investimentos em 2021 em relação a 2019? E, portanto, há 3 respostas possíveis. Ou vamos manter, ou vamos baixar, ou vamos subir. E, portanto, é isso que apenas representa. Não estamos aqui a falar nem de valores, estamos a falar do número de empresas que pensa, de facto, em aumentar, que neste caso foram 22%, pensa em diminuir, que são 29%, e 49% pensam em manter. O que é um valor razoável face a tudo isto que nós vivemos. Em 2021, elas pensam manter o investimento que fizeram em 2019. Mais uma vez, estamos a falar de investimento corpóreo e, portanto, a instalações, enfim, aquilo que vem lá descrito no próximo estudo. Não sei se respondi se era esta a sua questão. A minha questão era mais no sentido de haver uma leitura sobre esses dados, de perceber se no terreno a CIP sente essa propensão para o investimento e se o sente em determinados setores e não noutros, para ter um bocadinho a leitura do que é que poderá significar. Muito bem. Em termos de setores, nós não fizemos o estudo, fizemos o estudo em termos de dimensão da empresa. Podemos vir a elaborar em futuros estudos essa questão setorial. De qualquer das maneiras, aquilo que foi inventariado foi que as grandes empresas tiveram uma subida grande em relação às expectativas que tinham em abril e, portanto, estamos sempre a medir as expectativas. As expectativas são um indicador importante porque, na maior parte dos casos, vai gerar depois a realidade. Se as expectativas são negativas, não vamos esperar depois que a realidade seja positiva. Se as expectativas forem positivas, é provável que aquilo que seja a concretização dos objetivos se verifique. E, portanto, eu posso passar novamente o slide, se quiser, e mostrar que, de facto, isto são as vendas e o investimento está aqui, não sei se está a ver. Portanto, esta é a expectativa média, o que está aqui, à esquerda. Portanto, em termos de diminuição, 29% das empresas considera que, de facto, vão diminuir, 49% vão manter e a verde, 22% vão aumentar. Portanto, e esta repartição destes 22% dá-se aqui assim por estas empresas, sendo que as grandes, pelo seu peso, têm mais peso neste valor. Por outro lado, para contrabalançar isto, de facto são as microempresas que pensam que, de facto, aumentar só um número reduzido, grande parte mantém, o que já não é mau, e 30% pensa em reduzir. De qualquer das maneiras, eu reforço aquela ideia que o Dr. Jorge Armindo fez, que é no sentido de dizer que isto é uma evolução capa, porque no fundo aquilo que verificamos é que há um sentido positivo em algumas classes de empresas e setores também, claro, porque há setores que beneficiaram até, porque
que não dizê-lo, beneficiaram daqui assim da pandemia, não é? Portanto, houve setores que se dinamizaram, setores de logística, por exemplo, transportes, etc., que tiveram aqui um desenvolvimento forte. E, por outro lado, o braço baixo do CAPA, que são referenciados pelas pequenas e pelas microempresas. Espero ter respondido dentro das possibilidades, não tenho aqui a resposta por setor como tinha pedido. Obrigado, professor. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. De qualquer maneira, deixe-me fazer só uma nota pequena. Há pouco havia aqui um ou outro oráculo que estavam incorretos, o nome do Armindo, nomeadamente, e por isso peço desculpa, até porque o Armindo é do Benfica e a outra pessoa é do Sporting, e portanto convém clarificar. Pronto, exatamente. Pois há bocado foi isso. Eu sabia que era Armindo. Desculpa. Não há problema nenhum. Eu queria de facto reforçar esta preocupação com o teletrabalho enquanto medida que efetivamente serviu para proteger. Nós, enquanto empresários e empresárias, de facto, deste país, a nossa missão não mudou. Nós, nesta pandemia, todos nós, enfim, mesmo não sendo empresários, antes de mais fomos convocados e continuamos convocados para um grande desafio, que é todos somos incumbidos deste importante papel, que é o de proteger. Enquanto empresários, naturalmente, também devemos proteger, e proteger os postos de trabalho e garantir a sobrevivência das empresas foi o papel que nós fomos incumbidos. E por isso, enquanto empresários, não nos cabe, ou não nos coube resolver a crise sanitária, mas coube-nos não agravar, proteger aqueles pelos quais nos sentimos responsáveis, os trabalhadores, e proteger o sistema de saúde da exposição a uma carga superior àquela que o sistema comporta. O teletrabalho foi de facto um recurso para esse fim, mas não foi o teletrabalho que permite efetivamente as valências que para trabalhadores e para empresas pode ter, nomeadamente conciliação, trabalho-família. Não foi possível, porque naturalmente isto não é conciliar trabalho-família, isto é ter dois trabalhos, porque naturalmente a família também estava em casa. Por isso, não foi o teletrabalho como ele pode ser, as virtudes que pode ter, isto foi uma medida efetivamente de emergência nesse nosso papel de proteger os postos de trabalho, proteger a saúde dos trabalhadores, que tivemos que recorrer. Agora, não deve ser, entendemos nós que não deve ser a característica essencial dessa funcionalidade. Por isso, só para retomar, nós hoje precisamos efetivamente de um pacto nacional, um pacto para a recuperação económica, tal como na luta sanitária contra a pandemia temos que estar unidos, temos que ter paz social, temos que recuperar a força anímica de todos, seja de empresários, seja de trabalhadores. Não há aqui de facto uma visão unilateral, precisamos de paz, todos nós precisamos de paz, trabalhadores, empresários, todos para recuperar esta situação. Quem gosta de desafios, os empresários gostam de desafios, nunca esperou ter um desafio destes, mas também a pandemia não é um desafio, a pandemia foi um conjunto de ultimatos que nós de facto tivemos e tivemos que gerir. Por isso, nós, empresários, trabalhadores, uma vez que conseguimos ultrapassar esta pandemia, do ponto de vista sanitário, precisamos agora de encontrar a paz social para também recuperar as nossas empresas e seguramente o vamos conseguir fazer. Muito obrigado, Armindo Monteiro. Deixe-me só sublinhar que o documento que referiu foi divulgado a semana passada pela Lusa. Se algum dos senhores e senhoras jornalistas quiserem esse documento, eu posso enviar. É um documento que explicita aquilo que tem sido desenvolvido aqui, isto, aos compromissos das empresas e as responsabilidades também, responsabilidades hierárquicas dos trabalhadores. Não sei se há mais alguma pergunta. Não? Então eu pergunto ao professor Pedro Esteves se quer acrescentar alguma nota final. Por mim, não. O doutor Armindo explicou tudo com muita sapiência. Muito bem. Armindo, alguma nota final? Apenas isto, a necessidade de um pacto nacional entre todos para recuperarmos esta dificuldade. É um desafio que nós temos, é um desafio muito forte que nos deve envolver a todos e de facto estamos longe dos tempos ideológicos em que discutimos a ideologia pela ideologia. Hoje estamos no tempo de facto verdadeiramente de lutarmos por objetivos comuns. Não vale a pena nos degladiarmos, vale a pena de facto construirmos, cooperarmos e não combatermos. Isso mesmo, muito obrigado, Armindo Monteiro. Enfim, eu sei que prega e faz aquilo que diz e, portanto, isso é relevante, dá credibilidade àquilo que disse aqui. Agradeço às senhoras e senhores jornalistas
Bom trabalho, eu depois enviarei o documento a todos, também o resumo deste vídeo e despeço-me até ao próximo mês, onde faremos mais uma avaliação de como correu o mês de maio, já com a economia mais aberta. Obrigado a todos. Obrigado.